Começa agora Nova Era Atualidades. Tudo relacionado à espiritualidade. Carlos Ribeiro. Obrigado, Bianca Santos, novamente. Aqui estamos na Nova Era Atualidades. O assunto do episódio de hoje: o paraíso é o mundo do belo. Está no Alicerce do Paraíso, volume 5, na página 62 da 5ª edição. Os fiéis da nossa igreja estão bem cientes de que o objetivo de Deus é a construção do mundo ideal, de perfeita verdade, bem e belo. Sendo assim, o objetivo de Satanás, seu antagonista, é obviamente a falsidade, o mal e a fealdade. Falsidade e mal não necessitam de explicações, portanto, falarei a respeito da fealdade. Neste mundo, existem coisas erradas. Há casos, por exemplo, em que a fealdade se associa à verdade e ao bem. Ao ver tais fatos, muitas vezes as pessoas fazem deles alvo de admiração e respeito. Em termos mais claros, desde tempos remotos, não são poucas as pessoas que, comendo e vestindo-se precariamente, morando em cabanas, enfim, vivendo uma vida miserável, realizam práticas virtuosas para o bem do próximo e da sociedade. Realmente, se suas condições de vida fossem desfavoráveis, isso seria inevitável para elas poderem sobreviver. Mas algumas, mesmo tendo condições para viverem de modo diferente, escolhem espontaneamente tal forma de vida, o que acredito não ser desejável. Entre elas, encontram-se muitos religiosos que escolhem uma vida de abstinência como meio de aprimoramento, achando ser um meio excelente. Quem vê isso, considera-os pessoas sublimes. Mas, para falar a verdade, esse pensamento não é correto, pois se negligencia um fator importantíssimo, que é o belo. Ou seja, temos verdade, bem e fealdade. Nesse sentido, desde que não ultrapasse as condições adequadas a cada indivíduo, as vestes, a alimentação e a moradia do homem devem ser utilizadas da maneira mais bela possível, porque isso está de acordo com a vontade divina. Além do mais, o belo não é simplesmente uma satisfação individual, mas também o que causa uma sensação agradável aos outros. Assim, podemos dizer que é uma espécie de boa ação. Na verdade, quanto mais alto grau de civilização a sociedade alcançar, tudo deverá se tornar mais belo. Pensem bem. Na vida dos selvagens não existe quase nenhuma beleza. Por isso, também podemos dizer que o progresso da civilização é, em parte, o progresso do belo. Naturalmente, a nível individual, os homens também devem procurar manter uma beleza adequada para causar boa impressão às demais pessoas. Sobretudo, as mulheres devem procurar mostrar-se ainda mais belas. Talvez não seja da minha conta falar-lhes semelhantes coisas, mas é a pura verdade. Dentro de casa, deve-se sempre ter o cuidado de não deixar teias de aranha no teto, de conservar o assoalho tão limpo que não haja nenhum cisco, de arrumar logo os objetos desagradáveis à vista e deixar os utensílios bem organizados. Assim, tanto os moradores da casa como as visitas sentir-se-ão bem, o sentimento de respeito nascerá naturalmente e o conceito do chefe da casa também se elevará. Devemos ainda cuidar do aspecto externo das residências, mas não é preciso gastar dinheiro para isso. Se procurarmos conservar nossa casa sempre limpa e em bom estado exteriormente, não só causaremos uma boa impressão às pessoas que passam pela sua frente, como também contribuiremos para influenciar positivamente o plano de turismo nacional. A esse respeito, existe um comentário sobre a Suíça.
o qual, em parte, talvez se justifique pelo tamanho do país. De qualquer forma, dizem que lá, tanto as ruas como as praças públicas são sempre conservadas limpas, e por isso a sensação que se tem é realmente a melhor possível. Este é um dos motivos pelos quais o país recebe tantos turistas. Portanto, poderíamos tê-lo como exemplo a ser imitado. As razões expostas mostram que nós, japoneses, também precisamos cultivar o senso do belo. Através disso, exerceremos boa influência sobre os indivíduos e, em grande escala, muito mais do que pensamos, sobre a sociedade e a nação. E mais ainda, através desse ambiente belo, os sentimentos dos cidadãos também se tornarão belos, e os crimes e os acontecimentos desagradáveis diminuirão, o que, consequentemente, se tornará um dos fatores determinantes do paraíso terrestre. Finalizando, escreverei a meu respeito. Desde jovem, eu gostava de tudo o que dissesse respeito ao belo. Embora fosse muito pobre, cultivava flores em espaços vazios e, quando dispunha de tempo, pintava quadros. Sempre que me era possível, visitava museus e exposições. Na primavera, apreciava as flores e no outono, o bordo. Agora, pela graça de Deus, minha vida se tornou mais afortunada e, além de apreciar o belo como desejo, isso constitui uma ajuda para a realização das atividades da obra divina. Entretanto, para terceiros que desconhecem esse fato, minha vida parece exageradamente luxuosa, o que é inevitável. Desde tempos antigos, como sempre digo, os fundadores de religiões faziam a divulgação das doutrinas, levando uma vida paupérrima e realizando penitências. Comparando-me com eles, talvez todos achem minhas atitudes um tanto estranhas pela grande diferença observada. Na verdade, aqueles religiosos estavam na era da noite, e até mesmo a religião era divulgada por meios infernais. Chegou, porém, a época de transição e, atualmente, quando o mundo está para se tornar dia, a salvação é efetuada num estado paradisíaco, de modo que é necessário refletir profundamente sobre esse ponto. 11 de julho de 1951. Neste ensinamento se destaca a importância de aplicarmos a trilogia da verdade, do bem e do belo em nossas vidas, mas muitos aplicam a verdade e o bem, e o belo acaba sendo escasso. Isto vai contra as leis divinas. Então, mesmo que você more numa casa simples, procure manter sempre o belo, para que aquelas pessoas que o visitarem sintam uma satisfação em estar ali, e no dia a dia também servirá para você conviver num ambiente harmonioso. Então, é errado associar a verdade, o bem e a fealdade. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like.